de número 20, leitura a partir do versículo de número 7. Atos 20, a partir do 7. Você que encontrou diz: eu achei. Eu achei. E no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com a finalidade de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E haviam muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. E foi levantado morto. Fala para alguém aí, fala: foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a sua vida ainda nele está. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Toma o teu assento, glorificando a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Certamente você já ouviu inúmeras ministrações e louvores que tiveram por base essa passagem. Fato é que, quando nós olhamos para este texto, o que nós precisamos entender à guisa de introdução é que ele está inserido no único livro histórico do Novo Testamento. Esse livro ele atende pelo nome de Atos dos Apóstolos, mas ele bem poderia também atender, como dizia o saudoso doutor Russell Shedd, que já dorme no Senhor, Atos do Espírito Santo. Isso pela maneira, isso pelo modo que a terceira pessoa da Trindade atua dentro deste livro. Este livro que teve a coautoria de Lucas, e quando eu falo coautoria, eu falo de propósito, de forma proposital, porque nós sabemos que o autor principal e primeiro da Bíblia Sagrada é o próprio Deus através do seu Santo Espírito. Lucas, que era médico, Lucas, que também era companheiro de viagem do apóstolo Paulo, e ao que tudo indica, foi através da instrumentalidade de Paulo que Lucas se achegou aos pés do Senhor Jesus. Lucas recebe de Deus o privilégio de ser o único autor não judeu a escrever um livro que vai compor o cânon sagrado. Lucas também recebe a responsabilidade de fazer o registro dos primeiros anos da igreja de Jesus Cristo na terra após a sua ascensão. Quando nós olhamos para esse contexto, necessário se faz falar a respeito das viagens, ainda que seja de forma muito breve, porque sabemos que dentro deste livro nós encontramos o registro de 3 viagens missionárias realizadas pelo apóstolo Paulo. Os comentaristas, os estudiosos, eles vão cogitar a possibilidade de Paulo ter realizado uma 4ª viagem e ter chegado a um país chamado Espanha. Por que é necessário, Tiago, falar a respeito de viagens? Porque Paulo estava retornando da sua 3ª viagem missionária. O seu objetivo era chegar em Jerusalém, era chegar em Jerusalém. Ele havia feito um compromisso
com a igreja que estava na Judéia, com a igreja que estava em Jerusalém. E o compromisso era o seguinte: eu vou para os gentios, só que eu não vou me esquecer dos pobres. Estando no meio dos gentios, Paulo, ele vai fazer uma coleta entre os crentes da Acaia, entre os crentes da Macedônia. E agora, estando em posse desta arrecadação, ele está retornando para Jerusalém, a fim de entregar aquilo que for apanhado. Só que antes de chegar em Jerusalém, ele vai passar numa região chamada Troade. Russell Norman Champlin, no seu comentário do Novo Testamento, ele vai nos dar uma informação importante. Ele vai dizer que esta visita, pastor Sérgio, meu mestre, vai acontecer depois de 10 anos. Entenda isso, vai acontecer depois de 10 anos. Tem gente que acha que a parte introdutória de uma mensagem é a parte mais chata. Mas eu costumo dizer para os meus alunos do curso de teologia, quando eu falo a respeito de homilética, é aí que a igreja é ligada com o texto. É aí que a igreja entende o que está acontecendo. Qual que é a sua intenção? Fazer você entender o sentimento que está pairando nesse texto. Fazer você entender o pano de fundo sentimental que está por trás desse texto. E qual que é o pano de fundo, Tiago Baia? Te explico agora. O fundador da igreja está voltando depois de 10 anos. Deixa eu te falar. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de alguém que arrancou toco. Eu estou falando de alguém que pregou quando ninguém queria pregar, que evangelizou quando ninguém queria evangelizar. Cutuca alguém que está perto e fala: chega agora. E querer sentar na janela é fácil. Meu marcador estava em Josué 14, mas eu vou seguir o que Deus está mandando falar. O fundador da igreja está voltando depois de 10 anos. A intenção de Paulo, semeando boas novas, era chegar em Troade e dizer: oi, tchau. Porque Paulo tinha pressa, tinha gente esperando a coleta, tinha gente esperando a oferta. Só que quando Paulo chega em Troade, algo acontece. O texto vai dizer que a visita, que era para ser rápida, demorou 7 dias. Quantos dias? 7. Sabe o que aconteceu? Eu consigo imaginar. Alguém deve ter chegado nele e falou: eu não acredito que você vai passar em Troade e não vai em casa fazer uma oração. Né, pastor Sérgio? Eu não acredito, pastora Priscila, que Paulo vai passar em Troade e não vai lá em casa para ver o cumprimento daquela profecia. Fato é que a visita, que era para ser rápida, demorou 7 dias. A partir do versículo de número 7, nós encontramos o relato do último dia, ou seja, o dia que vai marcar a despedida. E o texto vai nos dizer que eles vão se despedir da melhor maneira. Como? Fazendo culto. Fazendo culto. E sabe o que mexeu comigo, pastor Sérgio? O Espírito Santo falou para mim hoje de manhã, quando eu li esse texto. Ele falou para mim assim: você já reparou que todo crente sempre vai se despedir dentro de um culto? É por isso que velório de crente não é culto fúnebre. É por isso que velório de crente é culto de ação de graça. E por que, Tiago Baia? Porque o Salmo 116, verso 15, vai dizer da seguinte maneira: Deus dizendo através do salmista: preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. O que isso quer dizer? Que Deus não recolhe uma flor do jardim da terra, sem antes preparar um lugar para ela no jardim do céu. Me ajuda a pregar, fala para alguém, fala: crente que tem medo da morte,
está com defeito de fabricação. A lavraçúria, porque o verdadeiro não tem medo não. E por que não tem? Porque o passaporte está carimbado. Porque o passaporte está carimbado. Carimbado para quê? Para pisar nas ruas de ouro. Carimbado para quê? Para cantar no coral celestial. Carimbado para quê? Para ver o cumprimento da maior de todas as promessas. Para cá. Carimbado para quê? Para subir com ele no arrebatamento e reinar com ele no céu. Sabe o que é isso? É Deus levantando na rua Francisco Luiz de Oliveira, número 321, uma geração que vai falar igual Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Falar o quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pega na mão de alguém e fala: o morrer é ganho. O morrer é ganho. Fala para ele, fala: se é o seu passaporte ainda não está carimbado, hoje é noite de carimbar. Hoje é noite de carimbar. Hoje é noite. Vai se despedir, Paulo? Vamos. Como? Num culto. É interessante que a matemática do culto ela fora realizada pelo próprio Jesus. Como assim? Foi Jesus que descreveu como um culto acontece. Mateus capítulo 18, versículo 20. Jesus vai dizer assim: onde estiverem dois reunidos no meu, ali eu estarei. Fala para alguém, fala: nem precisa de multidão. Porque tem pregador que só vem pregar se a casa estiver cheia. Tem cantor que só vem cantar se a casa estiver cheia. Com Jesus é diferente. Se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. E sabe o que ele falou para mim quando eu entrei aqui? Ele falou: tem muito mais do que 2 ou 3. E já que todo mundo está adorando, glorificando, eu vou me manifestar. E por que ele faz isso? Porque ele nunca foi viciado em multidão. Que é um exemplo bíblico que eu te dou. Ele chegou na casa de Jairo, e a casa estava, ele chegou e colocou todo mundo. Eu imagino o pregador de hoje em dia olhando para aquilo e dizendo: o que ele está fazendo? Tudo que a gente queria era a casa cheia. Aí sabe o que ele ia responder? Ele ia olhar e ia dizer assim: não adianta a casa estar cheia se tem gente morta do lado de dentro. Pega na mão de alguém, falar para ele, fala: ele vai esvaziar a casa. Lavraçurianda e a saia, oremanda, subrianda a ceia. E por que eles vai esvaziar? Porque quem está lá dentro é incrédulo, é duvidoso, é mexeriqueiro, é fofoqueiro. E ele está dizendo: isso aí vai ficar tudo pro lado de fora, só vai entrar pro lado de dentro quem eu quero que entre. E quem é que vai entrar? Pedro, Tiago e João. Ó, Pedro, Tiago e João. Segura na mão de alguém e fala para ele, fala: vai cumprir a promessa, mas tem gente precisando sair. Olha bem no olho dela e fala para ela: e ai de você de querer colocar para dentro quem ele está colocando para fora. Sabe o que ele está dizendo? Quem está entrando acredita em milagre. Acredita em milagre. Quem está entrando já viu milagre. E quando você falar da promessa, ele vai olhar para você e vai dizer: eu também creio. Eu também creio. Eu também creio. Não precisa ser muita gente. Só precisa ter 2 ou vai ter o culto. E aí o pastor Sérgio já ditou a letra aqui. Não era qualquer culto, não era. Porque o texto vai dizer que eles vão se juntar para partir o. Era um culto de Santa. Isso aqui falou comigo.
E o que o Espírito Santo falou para você, Tiago? Ele disse que essa é a maior demonstração que a igreja pode dar para o mundo a respeito de comunhão. Quando é que a igreja demonstra comunhão? Quando ela parte. Fala para alguém, fala assim, quando parte e não quando come. Por mais que os crentes sejam conhecidos como gente que come muito, fala para alguém, fala, não é quando come, é quando parte. É por isso que Paulo vai dizer da seguinte maneira: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e comeu ou partiu? Partiu. Fala para alguém que está perto, fala assim, o Pai é nosso, por que o pão tem que ser só seu? E sabe o que Deus falou para mim quando eu entrei por essa porta? Ele disse assim, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, porque esse é o ano da comunhão. Lavraçaia mandarácia. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que o que mais causa preocupação no inferno é comunhão. E por que causa preocupação? Porque o Salmo 133 vai dizer a partir do verso 1, que preciosa aos olhos, que quando tem união, quando o povo se junta, o azeite desce. Fala para alguém, fala, o azeite vai descer. O azeite vai descer, porque onde tem comunhão, o azeite desce. E sabe o que ele está dizendo, pastor Sérgio? Vai ter batismo, vai ter renovo, vai ter cura. Ele está dizendo, quem está entrando dentro da tua casa, está querendo ter comunhão contigo, e ele está dizendo, vai ter derramamento. É culto de ceia. Só que o texto vai dizer que vai durar a noite inteira. Vai durar a noite? Isso aqui mexeu comigo. Vai durar até o romper da alva. E aí eu fico me perguntando, ainda bem que vocês não convidaram Paulo para pregar, porque senão amanhã ninguém trabalhava. No outro dia o Paulo tem compromisso. Paulo tem? O texto vai dizer que ele tem que seguir viagem no outro dia. Só que o compromisso de amanhã não atrapalha o culto de hoje. Vou repetir isso aqui. O compromisso de amanhã não atrapalha o culto de hoje. Fala para alguém que está perto, fala, você tem compromisso e eu também tenho. Só não deixe isso atrapalhar teu glória, teu aleluia, você de levantar a mão. Sabe o que ele está dizendo? Não deixa Satanás te dar mordaça, porque mordaça não serve adorador. Foi o próprio Jesus que disse em Mateus, não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si, basta cada mal o seu. Fala para alguém que está perto, fala assim, o amanhã tem um dono, e o dono do amanhã é o Deus que você serve, é o Deus que você serve. É tu adorando na sexta e ele cuidando do sábado, é tu adorando em junho e ele cuidando de julho, é tu adorando em 2026 e ele cuidando de 2027. Sabe o que está dizendo? Ele está dizendo, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se eu prometi que vai ter vitória, vai ter vitória. Vamos fazer o culto, Paulo? Vamos. Aí o texto vai nos dar uma informação interessante. Vai dizer que o culto vai ser realizado no cenáculo. Isso aqui mexeu comigo, porque eu aprendi que cenáculo é o terceiro andar de um ambiente. É o terceiro? É o terceiro? Sabe o que Lucas está mostrando para a gente? Ele está mostrando para a gente que toda vez que a igreja decide cultuar, ela nunca vai ficar no térreo. Pergunta para alguém, fala, veio para ficar no térreo? Pergunta para ele, fala, veio para ficar no térreo?
Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou para mim quando eu entrei aqui dentro que a promessa para esse lugar é uma promessa de avivamento. E Ele está dizendo, mas só vai acontecer avivamento se a igreja subir. Se a igreja subir. Fala para ele, fala para alguém, fala, eu não vim para ficar no térreo, eu vim para subir. E Deus está dizendo para alguém, se quer milagre, sobe. Se quer provisão, sobe. Se quer cura, sobe. Sabe o que Ele está dizendo para alguém? Se você subir hoje, tu vai entender o que eu vou fazer no meio da igreja, porque a promessa vai se cumprir na vida daqueles que sobem. É por isso que os mais antigos diziam, né? De vez em quando tu faltava no culto domingo, aí encontrava alguém na segunda, aí tu falava como é que foi o culto domingo, alguém ia olhar para você e falar, eu não sei se é a igreja ou se o céu. Na verdade acontece as duas coisas, porque toda vez que a igreja decide, o céu decide. É por isso que a roda do oleiro são duas, né? É uma pequena embaixo e uma grande em cima. E sabe o que Ele falou para mim? Ele falou que em cima, na roda de cima tem projeto, mas o projeto que está na roda de cima, pastora Priscila, só vai ser finalizado se tiver movimento embaixo. Se tiver movimento embaixo, levanta a tua mão, porque Deus me mostrou alguém com papel de processo deferido na mão. Deus me mostrou alguém com exame com resultado diferente na mão, e Ele está dizendo para alguém, faz movimento embaixo que eu vou fazer movimento em cima, faz movimento embaixo que eu vou fazer movimento em cima. Por que isso, Tiago Maia? Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Ao Deus de Israel eu sei que não vinha esse já estou vendo alguém chorando, irmão. Lavassuriandaia, levanta a tua mão aí. Só quem vai subir, só quem vai subir, só quem vai subir, só quem vai subir. Abaia, Surianda, agora, nada pode intercalar o louvor do meu coração, nos manjares eu abro mão. Lá saio. Eu tô sentindo Deus na casa hoje. Lavassúria, Amaia, Onebaia, pois, Amaia, levanta a tua mão para cantar isso aí. Senhor, pega na mão dela, fala para ela, fala, vamos subir, fala para ela, fala, a terra tem frustração, mas o céu tem realização, a terra tem vergonha, mas o céu tem dupla honra, a terra tem enfermidade, mas o céu tem cura. Ele está dizendo, se a igreja subir, vai ter projeto finalizado. Mas sabe por que não sobe? Não sobe porque quando o assunto é subir, quando o assunto é Deus não usa elevador.
Deus não usa escada rolante. Negócio com Deus é escada padrão. É escada? É escada? Talvez você chegue aqui dentro dizendo: hoje eu quero ser batizado, hoje eu quero ser cheio. Aí você chega no diácono e fala: cadê o elevador? Ele fala: não tem não. Cadê a escada rolante? Não tem não. Eu quero ver o projeto finalizado. Ele está dizendo: é escada padrão. E como é que é a escada padrão? É de glória em glória. É de fé em fé. Como é que acontece o culto, Tiago? Alguém dá glória, alguém dá aleluia, alguém levanta a mão e daqui a pouco a gente está lá em cima. Lá em cima. Posso falar uma coisa? É por isso que tem gente que vem para a igreja, mas não chega no culto. Vou repetir. Vem para a igreja, mas não chega no... Por que não chega? Porque quer chegar rápido. E sabe o que Deus falou para mim? Que muitas das vezes tem gente que vem para a igreja e não sente nada. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: Tiago, é porque eu adoro para dentro. Eu falo língua estranha para dentro. Eu estava tão cheio de Deus aquele dia, Gabriel, que eu olhei para ele e falei: isso é conversa para boi dormir. Ela falou: você me respeita que eu tenho idade para ser sua mãe. Eu falei para ela: quem está falando com você é o Espírito de Deus. E sabe o que o Espírito de Deus fala para você? Ela falou o quê? Ele falou para mim que o volume da tua adoração denuncia o tamanho da tua guerra. Santo falando conosco. E sabe o que ele coloca no meu coração? Ele coloca no meu coração agora que glória a Deus e aleluia no meio da igreja é igual sirene no meio do campo de batalha. E qual que é a função, Tiago Maia, da sirene no meio do campo de batalha? Pedir reforço. Pedir reforço. Pedir reforço. Pedir reforço, pedir reforço, pedir reforço. Ei, eu vim pregar para alguém que está pedindo reforço. Eu vim pregar para alguém que está pedindo reforço. E sabe o que Deus está dizendo? Se prepara, porque tem miríades de anjos descendo no meio da igreja com espada, escudo, lança para te dar vitória. Levanta a mão de alguém aí que eu vou liberar. Ele está dizendo: semeando boas novas, vai ser igual no tempo de Josafá. É vocês cantando e eu dando vitória. É vocês cantando e eu dando vitória. Vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Levanta do teu lugar, você que pode. Pega na mão de alguém se você pode e fala para ele, fala: chegou reforço, chegou reforço, chegou reforço, chegou reforço, chegou reforço, chegou. E tudo isso acontece por causa de um culto, por causa de um... Eu estava falando com o pastor Sérgio aqui,
E ele falou para mim como é que é a rotina de vocês aqui em relação a culto. Eu falei, isso aqui é a melhor coisa, porque é uma igreja que aprendeu a cultuar. Pega na mão de alguém e fala, vai ter reboliço no meio da tua casa. Lava saia, mandará saia. Levrasuriandaia. Pega na mão dela, pega. Deus me colocou do teu lado para ser reforço, para ser reforço, para ser reforço, para ser reforço. Você não vai orar por você, não. Você vai orar por essa pessoa agora. Você vai ser reforço. Você vai ser reforço. Você vai. Lava saia maio, leva sobre. Eu estou sentindo Deus na casa. Abraça alguém se você pode. Abraça alguém se você pode. Coloca a mão no ombro dele se você pode. Fala para essa mulher que chegou reforço. Fala para esse homem que chegou reforço. Ei, Caleb, eu vi a tua fidelidade e hoje eu estou jogando gigante por terra para te dar vitória. Reforço, 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 reforço. Eu vou liberar porque não é meu. Não vai ter divórcio, não vai ter velório, não vai ter óbito, vai ter reviravolta. Ele está dizendo, cheguei, cheguei, cheguei para te dar vitória.
Olha de frente com ele, fica. Olha no olho dele, olha no olho dela e fala: eu declaro a falência de todo decreto do inferno que foi assinado contra a tua vida. Fala para ele, fala: hoje Deus te dá autoridade para tomar posse da terra. Posse da terra. Fala para ele, fala: é noite de reintegração de posse. Fala para ele, fala: vai ter despejo para o diabo, despejo para os demônios, despejo para os principados, despejo por inimigo. Só que a escritura está na tua mão, e hoje ele está dizendo boas novas. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse. Ai, a saia Maria, olha a paz. Levanta a tua mão para adorar, levanta a tua mão para adorar. Coloca a mão no seu coração aí. Tem alguém aqui dentro que se encontra afastado, e hoje você gostaria de subir para o 3º andar. Cadê você? Tiago, eu quero me reconciliar. Levanta a sua mão aí para me te conhecer. Não, Tiago, eu quero aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Levanta a sua mão aí para me te conhecer. Ô Jaque, sai aí do seu lugar, Jaque. Atrás de você tem uma moça ali, ela está com as duas mãos no coração assim, olha lá para trás. Coloca as mãos em cima das mãos delas aí, das mãos dela. Pastora Priscila, coloca a mão no ventre daquela moça ali, ó. Faz assim com a sua mão, missionária. Coloca a mão no coração dela, missionária. Isso. Eu vi um papel descendo assim, ó, sobre a sua cabeça, tá? E o papel que descia, já descia assinado, tá? E Deus está dizendo para ti assim, ó: se está faltando assinatura na terra, a assinatura está vindo do céu para a tua vitória hoje. Deus falou para ti da seguinte maneira: eu não preciso de autorização humana para poder liberar aquilo que está retido. E Deus está dizendo: esta igreja vai ouvir o testemunho e ela vai entender o que fora dito na noite de hoje. Dá um abraço nela aí, filha. Ô Jaque, tem muito azeite aí na sua mão, Jaque. Libera o azeite, libera o azeite. Não vai virar hérnia de disco. Não vai atrapalhar a tua movimentação, mulher. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu trouxe cura para o teu sentimento hoje. Porque eu sou Deus que te... Dá um abraço nela, já que ora por ela. Muita autoridade aí na mão da pastora Priscila. Tem muita autoridade aí. Liva subriana. E Deus está dizendo: o bisturi só toca na onde eu permito. O ponto só é feito na onde eu permito. A operação só acontece onde eu permito. Só que eu sou Deus que ainda continua as minhas servas, usando as minhas servas para curar no ambiente de culto. E sabe o que Deus falou para mim, pastor? Ele disse que muitas curas acontecerão aqui dentro ainda este ano. E Deus está dizendo da seguinte maneira:
vai se cumprir e o meu nome vai ser glorificado. Levanta a sua mão mais alto que você pode. Repete comigo, fala: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Você que pode, aplauda o nome santo do Senhor.